Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesta noite de 14 de julho de 2021 ao Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo, a quem nós agradecemos mais uma vez o convite para explanarmos sobre as obras do Pentateuco, sobre o Espiritismo e principalmente sobre a vida cotidiana, aquela que todos nós estamos inseridos enquanto estamos encarnados, e um pouco mais sobre a vida no mundo espiritual também. O tema de hoje proposto pela casa é as drogas em nossa vida. No dicionário nós encontramos várias definições. Uma delas, a que eu escolhi, diz: substância que age sobre o sistema nervoso central, que pode modificar o estado de consciência e que geralmente causa habituação e danos físicos ou psíquicos aos seres. Quando se refere ao assunto dos danos neurobiológicos que as drogas podem causar, uma das mais importantes pesquisadoras sobre as drogas do mundo, Nora Volkow, de nacionalidade mexicana e residente nos Estados Unidos da América, afirma que não há droga segura. Todas vão causar danos. É uma questão de tempo. Mas o uso das drogas também lesa o corpo espiritual? Sim. Considerando-se que a questão do intervalo para a colheita, que nem sempre é imediata, mas sempre vai aparecer no transcorrer do tempo, seja aqui na Terra com o indivíduo ainda encarnado, seja com o indivíduo desencarnado, ou ainda numa próxima existência, isto vai acontecer. A lei é justa e soberana. A vida, cada um semeia aquilo que vai colher. E nos dizeres de Jesus, a cada um conforme as suas obras, com a condição sempre justa de que o amor pode atenuar todas as nossas contas. O Espiritismo veio confirmar as leis divinas e também as leis espirituais. O homem, sendo composto de três partes, espírito, perispírito e corpo físico, este último, o corpo físico, funciona como uma esponja do seu moderador, que é o perispírito. O médium Chico Xavier nos afirma que o abuso de drogas lesa o corpo físico e o corpo espiritual. O perispírito sofre as repercussões do uso e do abuso do álcool e de outras drogas, registrando e expurgando no futuro, com bastante dor, no seu aperfeiçoamento, aquilo que nós fazemos hoje nas nossas existências. O filósofo francês Léon Denis afirma que cada pensamento ruim, cada ato criminoso, cada ato pernicioso provocam uma contração do ser psíquico, condensando o corpo espiritual, deixando ele, portanto, mais denso, entenebrecendo-o e carregando de fluidos grosseiros. Isto vai acontecer conosco, se nós continuarmos a nos drogarmos da forma que fazemos. A espiritualidade nos conta que não deixa de nos atender aos seres encarnados e desencarnados, desde que nós façamos bom uso das bênçãos que nós recebemos. Aí eu me reporto ao livro O Maior Milagre do Mundo, onde as nossas bênçãos são contadas. Lá naquele livro, eles colocam com bastante ênfase as bênçãos que nós temos. Nós andamos, nós falamos, nós pensamos, nós temos os membros todos, nós temos as capacidades de melhoria, nós temos a força que nos é dada por Deus para que nós possamos melhorar. Allan Kardec afirma que, morto o corpo, não cessa a vontade, não cessam as tendências viciosas do espírito. Para a redenção, só um trilho é saudável: esforçar-se para a dilatação da consciência, sabendo das consequências dos hábitos negativos para o corpo material, para o perispírito e para o espírito. Sabedores que somos também de que todas as doenças se originam no espírito e no espírito serão curadas. Então, aquilo que nós temos para melhorar, nós melhoraremos à medida que nós nos esforçarmos mais e, principalmente, que nós façamos o esforço da educação, educar as nossas vontades, educar o nosso espírito e sempre pensando também que sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Juntos nós somos mais fortes. Isso tem em várias casas espíritas, tem essas plaquinhas que elas têm uma significância muito grande, que é juntos nós somos mais fortes.
que o silêncio é uma prece, e quanto mais nós conseguimos silenciar as nossas más condutas e melhorarmos os nossos espíritos, junto com os nossos irmãos, mais cedo nós melhoraremos as nossas condições. Em O Livro dos Espíritos, na questão 645, a pergunta formulada é: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrastamento quase irresistível? E a resposta dada é: arrastamento, sim, irresistível, não. Porquanto dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes nos deparamos. São os espíritos que tiveram a força para resistir e, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Lembramos também que nos mais difíceis lugares, onde as coisas são mais difíceis, como no pântano, por exemplo, nasce uma das mais belas flores, que é o lírio, que tem os aromas mais agradáveis também. Na questão 911, não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Nesse ponto, há muitas pessoas que dizem: quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, ficam muito satisfeitas que não haja uma forma de ser feito como eles querem. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua ainda inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencer as suas paixões é para ele e para todos nós uma vitória do espírito sobre a matéria. Ainda na questão 913, uma pergunta formulada nos esclarece muitas coisas. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E a resposta, bastante significante também, temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes dê combate, não chegareis a extirpá-lo enquanto não atacares o mal pela raiz, enquanto não houveres destruído a causa. Tendam, porém, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí está a verdadeira chaga da humanidade, junto com o orgulho. Quem quiser, desde essa vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo o vício e todo o egoísmo. Visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade de Deus. O vício do egoísmo neutraliza todas as demais virtudes. As palavras que nós usamos para definir nossas vidas trazem consigo as energias que elas expressam. Drogas são substâncias entorpecentes, excitantes, alucinógenas, utilizadas com a finalidade de, primeiro, e em caráter provisório, propiciar ao usuário um pretenso estado psíquico que lhe pareça agradável. Também são chamadas de drogas substâncias farmacêuticas, cujo fim é amenizar de dores, a cura das enfermidades e o bem-estar daquele que convalesce. No dia a dia, e aí vem um dos maiores perigos, quando algo vai mal, uma das palavras mais utilizadas talvez seja droga, e na sua essência, que droga? A ênfase que se dá a essa pronúncia tanto ou mais caracteriza o quanto aquilo é ruim. Quanto maior a ênfase, pior fica. As drogas farmacêuticas ou não, utilizadas de forma leviana, induzem a estados de alteração da consciência, e os usuários as denominam de viagens. Viagens que deixam, ao retornar, sequelas graves de ordem física e psíquica. Infelizmente, é bastante expressivo o número de pessoas que as consomem e fazem essas viagens. As instituições médicas, religiosas, governamentais têm se preocupado muito com essas estatísticas, com esse aumento que está acontecendo. Essas estatísticas demonstram o desprezo à vida e a desvalorização de si mesmo. Porém, o que será do nosso amanhã se a juventude, as crianças, os adultos e os velhos se compradizerem em ter essa ideia de que o vício pode
sobrepujar as virtudes, a intelectualidade, as conquistas pessoais, o enriquecimento do espírito. O que será do nosso amanhã se todos se entregarem aos vícios, esquecendo da nobreza das lutas para atingir o que sonham? O que será, enfim, quando todos que deveriam estar nos repassando a riqueza das suas experiências, da sua longevidade, também estiverem entregues aos vícios, ou estiverem entregues às drogas? E aqui nós não estamos falando só dessas drogas ilícitas, nós estamos falando de todas elas, de todos os vícios, daqueles que nos tornam pessoas egoístas, daqueles que nos tornam individualistas, daqueles que não nos deixam ouvir as pessoas que estão ao nosso lado, que estão próximas, que estão às vezes convivendo na nossa casa e que nós, por um momento, não ouvimos e deixamos passar uma oportunidade de sermos mais felizes, ou de vivermos aquilo que o nosso irmão Kleber nos diz bastante, viver a vida simples, simples como tudo que é bom, simples como tudo que nos agrada. Enquanto a preocupação cresce nesse sentido, não menos preocupante é o panorama das drogas que vem destruindo as amizades, as instituições e os lares. Falamos da raiva, que se avizinha entre as pessoas pelos fatos mais simples e nós deixamos que domine o nosso ser. Por isso tudo, se você não deseja se contaminar nem servir ao mal, pense um pouco. Pare, escute a sua consciência, escute aquilo que as pessoas ao seu redor estão dizendo. Se as informações lhe chegam destilando veneno sobre pessoas e sobre as instituições e sobre as pessoas que estão ao nosso lado, pare e pense um pouco. Use o seu bom senso. Analise o que fazem, o que estão sendo acusados. Analise também, na balança da ponderação, o que você está ouvindo do acusador, seus atos e suas atitudes. Equilibre o seu ser. Pense que, enquanto um está agindo no bem, outro está semeando a discórdia, a intriga e o mal. Raciocine sobre aquilo que você está ouvindo. Use o pensamento para saber se aquilo tem alguma utilidade. Se não tiver, descarte. Abra essa sua lixeira do coração e deixe sair tudo isso que está lá dentro. E então, com lucidez, não se permita inocular pela droga da raiva, da inveja e da maldade. Blinde o seu coração, olhe para as pessoas, porque todas, como nos diz o Evangelho, todas têm algo a nos dar. Todas podem contribuir com nossas existências. Vacine-se com a vigilância e a oração, conforme a orientação do nosso irmão Jesus. Não faça viagens pelos países das sombras. Não se deixe enredar pelo mal. Sirva sempre ao bem. Vibre no bem. Espalhe o bem. Contagie a muitos com a sua disposição de acertar, de ser melhor, em plena consciência de seus pensamentos e atos. Ajude a quem te calunia, oferecendo em silêncio novos recursos de apreciação a teu respeito através dos bons exemplos. Ampara aquele que te persegue sem razão, endereçando-lhe vibrações de amor em tuas preces mais íntimas. Ora, vigia, cuida dos teus pensamentos. Seja útil ao seu companheiro que não te compreende, mantendo-se invariavelmente disposto a socorrê-lo em suas necessidades. Esquece-te de ti para servir. Renuncia a ti mesmo, a fim de que o ideal do bem supere o círculo da tua personalidade. Ajusta-te aos desígnios da união fraterna para registrares em teu caminho os anseios e as esperanças de todos que te cercam. Considera como teu o sofrimento do teu irmão. Compadece-te das vítimas infelizes do ódio e da maldade e, sem o veneno da queixa no teu pensamento ou nos teus lábios, segue distribuindo os dons da bondade pura. Quando pudermos esquecer o centro escuro do nosso eu, envolvendo-o na claridade sublime da vontade de Deus, que deseja o bem e a paz, o progresso e a alegria para todas as criaturas,
teremos vencido em nós o egoísmo, velho monstro de 1000 garras, que nos retém no inferno da crueldade, estabelecendo o céu em nosso próprio coração. E a partir dessas ideias, nós faremos, com certeza, muitas outras coisas para sermos ainda melhores. Nós sabemos que poucas são as oportunidades que nos aparecem de fazer algo diferente ou muito grande. Porém, as coisas pequenas, as coisas da vida, as coisas cotidianas, aquilo que faz bem às pessoas que estão mais próximas, isso aparece o tempo todo. Em todos os momentos nós temos a oportunidade de fazer o bem. Nós precisamos começar a treinar o bem e sair desses vícios com coisas pequenas. Como diz o nosso irmão, bom dia, boa tarde e boa noite já nos diferenciará de muitas outras pessoas. Nós já seremos muito mais educados do que uma grande parte das pessoas. Nós faremos das nossas vidas algo muito melhor. E se ainda assim esse problema do vício entrar nas nossas existências, nós precisamos entender que nós temos muitas pessoas ao nosso redor. Nós temos as casas espíritas, nós temos as igrejas, nós temos os nossos irmãos de luz, nós temos vários lugares onde nós podemos pedir socorro. Mas nós precisamos entender também que nós precisamos fazer a nossa parte. Como eu disse anteriormente, Jesus nos disse, faça a tua parte que eu te ajudarei. Então façamos a nossa parte. Façamos algo que seja útil a todos, mas principalmente aquilo que nos fará pessoas melhores. Pessoas mais compreensivas, menos arrogantes, mais inteligentes na inteligência, que faz com que as pessoas sejam amorosas, trazer a amorosidade para dentro dos nossos lares, trazer o carinho às pessoas que nós amamos, pedir e receber, dar e querer ainda mais ser bom para as pessoas. Isso tudo é um conjunto de ações que nós podemos tomar que com certeza diminuirá bastante a ideia que nós temos de que nós não somos capazes e que sozinhos nós conseguiremos fazer algo. Nós sabemos que é difícil, nós sabemos que as drogas muitas vezes consomem as pessoas, mas basta que você estenda sua mão, que você saiba que em todos os lugares, em todos os momentos, existem pessoas que estão próximas de você só esperando que você dê um sinal, que você lhes diga que você precisa de ajuda, que você faça com que essas coisas aconteçam, porque só depende de nós. E o que depende de nós, nós precisamos fazer com amor, nós precisamos fazer com carinho. Essas não são todas as receitas para que nós nos possamos diferenciar das pessoas e sair desse círculo vicioso. Porém, já temos vários indícios. Fica a ideia, por exemplo, das pessoas que quiserem de ler esse livro, que eu acho muito interessante, O Maior Milagre da Vida, que é um livro muito didático, rápido, pequeno, mas que traz grandes ideias sobre as bênçãos que nós temos nas nossas existências e que às vezes nós não percebemos. Agradeço ao Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo pela oportunidade de mais uma vez me pronunciar. O Centro Espírita Luz Divina deixa a todos um grande beijo, que Deus esteja em nossos corações e assim seja. Muito boa noite.